Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entrevista em Destaque. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, a gente está aqui mais uma vez na 101.5 FM para falar sobre COP30. Dessa vez, o legado da COP30, os negócios de impacto e a Amazônia como fronteira sustentável. Para bater esse papo comigo, a gente está recebendo hoje com muita honra a Kátia Garcês, que é consultora e professora com mais de 18 anos de experiência, também conselheira em ESG e responsabilidade social. A Kátia tem uma trajetória já extensa, já passou pelo Ministério do Desenvolvimento, Petrobras e projetos estratégicos como a Sudam e também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A Kátia é especialista em articular negócios de impacto na educação técnica e também vai nos ajudar a ler esse novo momento do nosso estado. Kátia, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse espaço, a Casa do Povo, podermos estar colaborando numa agenda importante, uma agenda positiva, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala da vida das pessoas que vivem na Amazônia, em especial um momento que nós acabamos de vivenciar pós-COP30, né? Exato, Kátia. Bom, eu já fiz uma pequena apresentação aqui da tua trajetória, mas eu queria que tu falasse um pouco também sobre a tua experiência com a COP30, como foi vivenciar essas 2 semanas aí. Para quem trabalhou na COP sabe que começou bem antes dessas 2 semanas e muitas vezes terminou depois também, tendo que fazer todos os levantamentos. Conta pra gente, como foi a tua participação? A minha participação, eu fiquei envolvida 1 ano durante a programação pré-COP, COP e pós-COP, como observadora nacional da Agenda Internacional Climática do Brasil dentro das agendas internacionais do clima. Eu tive a participação direta com delegações de países da América Latina, da Europa e da Ásia, onde nós discutimos metas nacionalmente determinadas, que são as metas que os países se comprometem, e aqueles que foram cumpridas, discutidas, né, em acordos anteriores, como a COP de Baku, com as COPs anteriores, e que nós tínhamos uma missão de trazer essas metas para a agenda da pauta da COP30 e fazer com que os países colocassem sua proposta negociada dentro desse modelo de agenda de negociação de metas de redução de poluição para a atmosfera, que é a agenda climática. Tu já tinhas participado presencialmente de outra COP, em Baku, por exemplo, não? Online. Sim. Online, sim. Presencialmente, não. Nós somos observadores internacionais e algumas delegações são presenciais, outras são online. Na COP de Baku, no Azerbaijão, eu participei como observadora online. Os observadores nacionais, eles são acionados em cada país para ocupar esses espaços. Para quem não entende muito bem ainda, Kátia, o trabalho do observador, eu mesmo tive alguns amigos, nós aqui trabalhamos na COP cobrindo o stand da Alepa, mas tenho alguns amigos, alguns que eu nem sabia que tinham essa interesse pela pauta ambiental, que quando eu vi estava lá com o crachazinho de observador, indo nas reuniões, etc e tal. Qual é o real trabalho do observador? Para onde ele deve se retratar ali durante a COP? O observador, ele trabalha diretamente com a delegação dos países que são direcionadas. Por exemplo, eu estava como observadora do governo brasileiro, então eu tinha que me reportar ao chefe, né, da nossa delegação, ao embaixador, né, André Corrêa do Lago, e a sua delegação, né, que são os consultores, que são os outros observadores. Então, nós participamos de reuniões, de negociações, tanto com governos também quanto com empresas, né, investidores, e levávamos essas agendas para o alto escalão, que lá eles tomavam as decisões e encaminhavam uma instância superior. Esse é o papel do observador. Agora que já passou um pouquinho, já baixou a poeira da COP, né? Passaram alguns meses, já 6 meses aí de COP. Vamos falar sobre os negócios de impacto. O que são os negócios de impacto e se tu acha que a COP realmente conseguiu transformar isso em algo concreto para o povo paraense? Com certeza. A COP, ela trouxe para o Pará, para a Amazônia, Belém, em especial o Brasil, um cenário
de extrema importância estratégica dentro da agenda global. Nós saímos da periferia, das discussões periféricas, passamos a ser o centro das discussões, dos investimentos e das negociações. Então, a Amazônia teve esse salto, não só de infraestrutura, como o remanejamento de canais, como a infraestrutura urbana que foi melhorada, a malha viária, toda essa infraestrutura foi melhorada. Mas também nós tivemos um avanço na formatação social e nos negócios de impacto. Nós tivemos capacitação com o programa do governo Capacita COP30, mais de 30 mil pessoas foram capacitadas. Então, uma mega operação de alianças de governos, tanto nacional aqui, né, presente no Pará, quanto internacional, que conseguiram colocar essas pessoas dentro de um mercado extremamente exigente, tanto de atendimento de produtos e até mesmo a formação, que conseguiram atingir as suas metas e formar. Hoje nós temos um polo de bioeconomia, o Distrito Industrial de Bioeconomia, nós temos agendas estratégicas criadas e que permaneceram após a COP. Então isso é um ganho considerável para nós, né? Nesses teus quase 20 anos de experiência, Kátia, tu deves ter visto muitas promessas aqui para a região do estado, né? O que foi diferente nessa COP, para além, é claro, do montante financeiro investido, né? Tu achas que agora esse novo momento já mudou a cabeça da população ou ainda é preciso trabalhar também a cultura do paraense? Nós temos aí dois viés. Um viés de mercado, e o mercado é extremamente exigente por uma mão de obra qualificada. Nós temos uma população que, por outro lado, ela tem, podemos dizer assim, o seu hábito cultural não é preguiça. É o hábito cultural do amazônida, que é diferente da lógica de mercado. Então, diferente da lógica e principalmente lógica de mercado internacional. Então, nós precisamos ainda atentar, governos precisam ainda ampliar os seus projetos de capacitação para que essas populações, principalmente as tradicionais, possam acessar os mercados, e aí podemos falar tanto mercados nacionais quanto internacionais. Recentemente, o Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC, lançou o Selo Amazônia. O Selo Amazônia nada mais é que podemos dizer assim, uma porta aberta para os produtos da Amazônia numa escala no mercado internacional, garantindo que ali o produto foi feito sem destruir a floresta, com a inclusão social da população e a geração de emprego e renda. Então, isso é importante, né? Então, as pessoas precisam estar atentas para essas oportunidades. Um exemplo, claro, que a gente pode falar aqui, são os pagamentos por serviços ambientais, que vêm junto com esses selos, com essa comercialização desses negócios de impacto. Então, pagamentos por serviços ambientais já é um projeto concreto hoje. Existe um volume aproximadamente de 80 milhões para ser investido por pagamento de serviços ambientais, para aqueles agricultores, aqueles pescadores, aquelas pessoas que trabalham dentro da floresta, os extrativistas, que mantêm a conservação da floresta em pé, que conseguem gerar emprego e renda, trazer essa visibilidade para os produtos da floresta e ainda ganhar dinheiro por preservar a floresta. Olha que bacana, né? Maravilhoso isso, né? Quero até saber a tua opinião sobre a marca da Amazônia agora, recém-lançada, né? Tu gostaste? Fantástico. Na verdade, a segunda maior palavra de impacto do marketing hoje no mundo é a Amazônia, né? Acredito que já deve estar próxima à primeira, né? Então, um marketing fortíssimo e que nós temos aí 29 milhões de pessoas dentro desse território amazônico que precisam ser beneficiados por essas políticas, precisam ser beneficiados por esse mercado que está ávido para acessar esses produtos da floresta, né? O nosso açaí, o nosso cupuaçu, que foram recentemente, o governo federal acabou de lançar uma proteção para que os nossos produtos da floresta sejam comercializados, garantindo o produto da sua origem tradicional, da biodiversidade amazônica. E muito foi falado também durante a COP sobre essa questão da fronteira sustentável, né? Tu acha então que a educação técnica está absorvendo esses investimentos que foram feitos pela COP? Acredito que sim. Hoje, eu trabalho especialmente hoje também na educação técnica, né? Coordeno um curso de meio ambiente e nós estamos aí amplamente antenados com as oportunidades de mercado, tanto empresas quanto governos. Preparar esse público, preparar os jovens, em especial são os jovens da Amazônia, que nós temos aí alguns índices que precisam ser melhorados, aproximadamente 300 mil jovens
que ainda não acessam o mercado, ainda não acessam as escolas, não acessam universidades, que eles possam ter uma preparação técnica justamente para esse mercado que está ávido por esse trabalhador que precisa ser qualificado. Então, aliar quem precisa com quem está com a sua demanda de mercado. A gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui sobre o poder da articulação, né? Até para trazer eventos como esse na COP. E tu já tem uma experiência também com articulação internacional, tendo passado pela Sudam e pelo PNUD. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho também e fala um pouco sobre a sigla também ESG, que eu li no comecinho aí, passa batido por alguns, mas muita gente não entende, né? Sim, que bacana. Então, o meu trabalho na Sudam, ele foi direcionado como uma pessoa que estava lá estrategicamente para articular as políticas públicas de desenvolvimento territorial para a Amazônia, os 9 estados da região amazônica, aliado o governo federal aos estados e as agendas estratégicas, como arranjos produtivos locais, atração de investimentos, como o plano de desenvolvimento rural, plano de desenvolvimento regional da Amazônia, como nós também tivemos incentivos fiscais, que são grandes programas que a Sudam hoje trabalha, e que nós trabalhamos efetivamente nessas agendas, no sentido de que os gargalos que ainda acontecem dentro da agenda governamental possam ser solucionados dentro da programação de contratação de consultorias especializadas para atender essas agendas do governo federal. E já que a gente está falando de articulação, tu acha então que esse novo momento do Estado, ele deixa ali as portas mais abertas para que a gente receba não só eventos como esse, mas também aportes? Com certeza. Nós temos aqui, ainda concluindo a fala, né, de ESG. Por favor. ESG nada mais é do que uma sigla internacional, Environmental, Social, Governança, ou seja, a ambiental, social e a governança. É uma política que nasce lá em 2015, dentro de uma agenda da ONU, onde a ONU chama as empresas e as indústrias para dizer, olha, aqui nós precisamos que vocês sentem nas agendas de produção sustentável, junto com a gente, e traçam um mecanismo de produção em escala global. E aí nasceu essa sigla ESG. Então, a ESG ela vem como uma agenda hoje que saiu não só de empresas e indústrias, mas os governos hoje trabalham. Existe uma agenda específica para que os governos implementem essa política dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro dos governos federais, os diferentes ministérios hoje estão trabalhando a sua governança e a sua sustentabilidade ambiental. Então, hoje as portas estão abertas, mais ainda, podemos dizer assim, a COP veio para ser uma grande vitrine e podemos dizer assim, fez a chancela do nome Amazônia dentro do cenário internacional dos grandes investidores. Um exemplo claro são os investimentos hoje que a Amazônia vem recebendo. Então, nós saímos de um investimento que era menos de 500 bilhões no Plano Safra. Hoje nós temos um Plano Safra de 516 bilhões 2025, 2026, só para o PRONAF, que significa o Programa Nacional de Reforma Agrária para a Agricultura Familiar também, nós temos aí aproximadamente 80 bilhões para o plano de 2025, 2026 acessar esse recurso. O Fundo Amazônia, que estava paralisado, hoje nós temos aproximadamente aqui dentro da nossa esfera 360 milhões a fundo perdido. Tanto cooperativas, associações, universidades e empresas podem acessar esses recursos. Então, ainda mais outras formas de políticas que também foram ampliadas, com o crédito de carbono, com o Plano Nacional da Bioeconomia. Então, todas essas políticas foram ampliadas após a COP. Inclusive, foram alguns lançados durante a COP em novembro de 2025. Ainda sobre a ESG, muitos empresários locais tiveram que se adequar para atender às normas da ESG para a COP30. Eu queria que desse alguns exemplos do que eram essas normas e agora passado a COP, baixado a poeira, tu achas que se caminha para frente, que existe o risco de um retrocesso contra essas normas ou dá para manter esse selo de sustentabilidade vivo? Não, existe, um selo que veio para ficar. Podemos dizer assim, uma marca que veio para ficar. ESG, ela significa a responsabilidade socioambiental do segmento produtivo dentro da agenda de negociação. Então, hoje, nenhum mercado internacional, por exemplo, vai comprar um cupuaçu ou um açaí que veio de terra desmatada, de trabalho escravo, que veio por negligência de leis trabalhistas ou que não incluiu as comunidades no processo. Então, isso é ESG.
Então, quando a empresa ou quando a indústria ou quando o governo não inclui essas comunidades, quando não tem uma política para enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, quando não tem uma política de educação para a população que está no entorno dessa cadeia de produção, com certeza esses vão ficar à margem do processo de comercialização numa agenda internacional. E o mercado hoje está cada vez mais exigente diante dessas questões que envolvem desmatamento, trabalho escravo e outras questões sociais. Tu achas que diminuiu essa pressão internacional ou o mundo segue de olho ainda no cumprimento das condicionantes? O mundo segue de olho e mais ainda nos acordos que foram realizados, né? Nos compromissos assumidos, nas metas consolidadas. Então, engana-se quem falou, a COP acabou e daqui para frente cada um volta para sua casa, é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Os olhares são outros. Os compromissos também, as agendas positivas, podemos dizer assim, uma agenda positiva de sustentabilidade na redução do desmatamento, no compromisso de uma agenda compartilhada, podemos dizer assim, uma agenda compartilhada de compromisso de poder público, de empresas, de sociedade civil. Isso aí ficou muito claro e ficou ainda para os grandes investidores, podemos falar assim de mercado de impacto, isso ficou ainda mais claro. E aí, com o olhar ainda, eu só vou comprar, por exemplo, de uma comunidade que inclui mulheres no processo, que inclui crianças que estão na escola, né, que não tem trabalho escravo, que mantém a floresta em pé, que mantém a sua política de sustentabilidade funcionando. Então, esse é o modelo hoje de mercado de negócios de impacto, pós-COP ainda mais fortalecido. Durante a COP, Kátia, a gente teve também alguns eventos de protestos, né, por conta de comunidades, sejam indígenas ou quilombolas, comunidades locais, que se dirigiram até o evento. Como tu avalias também essa participação dessas comunidades, né? Tu achas que elas, de certa forma, mesmo que não participaram da mesa de debates, foram, de certa forma, se fizeram ouvidas ali para fazer pressão também para que essas condicionantes pudessem ser cumpridas? Com certeza. Foi um ganho, uma vitória dos povos tradicionais, aí podemos dizer assim, das comunidades indígenas. Através daquela manifestação, eles conseguiram ser incluídos na política de governo, de demarcação das suas terras. Na Carta de Belém, que saiu aqui da COP, elas conseguiram ser incluídas, inclusive com recursos alocados para suas comunidades. Então, uma vitória espetacular que mostra para nós aqui do outro lado o poder da mobilização e de quando uma comunidade se junta em torno de uma agenda positiva, é comum a todos os povos, porque ali não estava só uma comunidade indígena da Amazônia, na verdade estavam todas as comunidades indígenas representadas por uma única que estava lá naquele momento. Então, foi um ganho considerável de inclusão, demarcação de terras e alocação de recursos para essas comunidades. Perfeito. Kátia, para ti, então, qual deve ser o próximo grande passo para que negócios de impacto no Pará ganhem a escala global de forma definitiva? Olha, os produtos nossos tradicionais já ganharam escala global. Já estão numa agenda internacional, inclusive startups maravilhosas, já funcionando com escala global. Agora, isso precisa ser ampliado numa escala de Amazônia, né? Por exemplo, aí nós temos 29 milhões de pessoas, nós temos 80% das pessoas da Amazônia vivem nas cidades. Então, nós temos o problema hoje da Amazônia está nas cidades, e as cidades precisam resolver esses problemas com essas populações para que elas possam acessar mercados, né? Então, por exemplo, não só mais o açaí é a nossa vitrine principal, mas nós temos vários outros produtos que também precisam ser estudados, a população precisa ser capacitada, precisa ser, podemos dizer assim, trabalhados numa lógica, o que eu falo, a lógica de um mercado, que é diferente a lógica da pessoa vender ali na feira, e nós temos, né, o hábito de vender numa feira nossa tradicional. A lógica de mercado, principalmente nacional, na escala ampliada e internacional, é diferente. Então, precisamos capacitar a nossa população, aqueles que têm aptidão para o negócio, para o empreendedorismo, para a bioeconomia, para que elas possam ter dimensão do que é acessar essas políticas de impacto, principalmente gerar negócios de impacto.
e foram da ordem de bilhões de reais que chegaram aqui para aquelas pessoas, mais de 30 mil, que foram absorvidas como mão de obra que trabalharam na COP. Kátia, como surgiu o teu interesse pela pauta ambiental, até para deixar um caminho para quem se interessa, né? A gente sabe que às vezes é difícil de você ter acesso aos dados, porque está num site tal. Como é que se procura esse caminho? Quero começar a entender um pouco mais da agenda socioambiental. A agenda socioambiental, na verdade, nasceu na minha graduação. Eu sou geógrafa de formação, então o meu curso na universidade me fez pensar que eu deveria, após a minha formação, trazer como resultado o que a sociedade precisa, resolver seus problemas. Então, eu sempre tive esse viés de como que eu vou resolver o problema dessa comunidade, do meu estado, da Amazônia, do Brasil, numa escala ampliada. Então, e aí, a partir daí, eu comecei a estudar, fui fazer mestrado, fazer doutorado, agora estou terminando aí já um pós-doc. Então, toda nessa área de investigação, de trazer soluções aos problemas que afligem as populações, em especial a minha população, né? Que eu sou amazônica, então eu me sinto no compromisso também compartilhado de trazer essa solução e responder da orientação. Pesquisa, venho da pesquisa, venho da Embrapa, venho da UFRA, eu venho de universidades de fora do Brasil também, que eu fiz várias formações fora. Então, isso me deu, podemos dizer assim, uma bagagem para poder estudar, para poder negociar, para poder discutir e me preparar diante dessa pauta ambiental, que é desafiadora, né? Depois de procurar essa pauta socioambiental, como é então esse contato de poder passar essa informação para fora do país, fazer esse intercâmbio desse tipo de agenda, né? As agendas internacionais, elas são altamente concorridas. Então, eu participo muito de edital, né? Então a gente se prepara, se qualifica e concorre. Um concurso internacional. O último eu ganhei. Tinham mais de 5 mil pessoas no mundo inteiro. Fui selecionada, a única selecionada. E eu fiquei feliz por essa seleção, né? Pela conquista, né? Que foi. E aí eu vejo que eu estou no caminho certo. E toda aquela trajetória lá atrás, cansativa, de pesquisa, de laboratório, de comunidades, de agricultura. Acompanhei várias cadeias de produção aqui no estado. A cadeia da palma, do dendê, certificação. Então, do açaí agora e do cacau. Então, todas essas cadeias de produção, a gente olha que esse aprendizado, ele vem somar ou se consolidar. E quando a gente chega hoje numa agenda junto com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, junto com o PNUD, e diz para eles, olha, esse é o caminho que a região amazônica precisa tomar para atingir o desenvolvimento. Tu até trouxeste os valores lá do Fundo Amazônico e falaste também que podem ser feitos editais para que esse dinheiro seja investido, né, em projetos da Amazônia. Como é esse caminho, assim, para quem não entende? O Fundo Amazônia, ele é um fundo internacional de aporte de recursos de vários países, entre eles a Noruega e dentre outros países, gerenciado pelo BNDES, na qual o BNDES anualmente lança o edital para que diferentes categorias possam acessar esse recurso. Então, para 2026, tem aporte de 360 milhões que o BNDES está alocando para o Fundo Amazônia, em especial. São produtos e projetos que foquem na produção sustentável, em manter a floresta em pé e trazer o desenvolvimento das pessoas e das cidades da região amazônica, em especial. Esse valor também é aquele valor, assim, sem querer trazer a conversa para esse lado, mas que teve aquele festival aqui, o Global City também, que tinha que você podia doar o dinheiro. Esse dinheiro também ia para o Fundo Amazônia? Tem a ver também com essa situação? Não, é diferente. Esse tipo do Global Citizen já é um outro viés, é já um aspecto cultural, um aspecto diferente da proposta do que é o Fundo Amazônia, né? Mas aí nós sabemos que os doadores, eles utilizam diferentes, podemos dizer assim, carteiras de investimentos em diferentes ministérios, né? Então, esse do Fundo Amazônia é específico para a área socioambiental. Perfeito. Kátia, para encerrar, eu recebi aqui da nossa produção um ping-pong. Olha só, eu nunca tinha feito ping-pong, tu vai ser a primeira. Vamos fazer em respostas curtinhas aqui. Eu quero saber, Kátia, a COP30 para você. Aqui tá em uma palavra, mas acho que uma palavra é pouca. A COP30, para te sintetizar pra gente, o que foi? A COP30 foi um espaço de pertencimento, de voz, de negociação, de acordos de diferentes povos.
em nível não só do sul global, que nós chamamos sul global, mas falamos em nível macro, geopolítico, global como um todo, né? Norte e sul, negociando, discutindo e promovendo uma mesma agenda de desenvolvimento, onde estavam pessoas de países desenvolvidos, países ricos, países pobres em desenvolvimento, na mesma mesa de negociação. Para ti, o que Belém aprendeu de mais valioso? Belém aprendeu a cuidar da sua cidade. 50% da população aprendeu, né? Podemos dizer assim, e 50% ainda precisa aprender, né? Então, Belém ganhou espaços podemos dizer assim, espaços riquíssimos, valorização da nossa cultura, do nosso turismo, né? Que foi o turismo na Amazônia despontou nessa época e ainda está, né? O carro-chefe. E as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades. O turismo é um dos elos da bioeconomia que mais gera renda. Então, precisa se capacitar, se atentar para as demandas de mercado e observar o que nossa cidade hoje ainda precisa, né, aprender mais ainda. Eu diria que Belém precisa de cuidado da própria população. Podemos dizer assim, o poder público tem o seu compromisso, a população também tem o seu compromisso. Precisamos se sentir pertencidos e cuidar da nossa cidade, cuidar dos nossos espaços, da nossa rua, né? Então, é um pouco isso, né? Compartilhamento de benefícios e de responsabilidade. Perfeito. Para ti, um setor que surpreendeu positivamente? Um setor que me surpreendeu foi o setor, podemos dizer assim, do mercado informal, que soube, com diferentes momentos, dificuldades no processo, conseguiu aproveitar a onda da COP30. As comunidades indígenas que vieram para cá também trouxeram seus produtos da bioeconomia, né, viraram vitrines de comércio, de negociação durante a COP como um todo. Então, esses povos tradicionais também me surpreenderam da forma como eles se articularam, da forma como eles se colocaram diante de uma agenda internacional. Kátia, negócio de impacto é lucro ou propósito? As duas coisas caminham juntas. Então, eu não posso ter um propósito sem lucro e eu também não posso ter um lucro sem propósito, porque vira uma coisa, um produto sem, podemos dizer assim, fadado a começar e daqui a um ano falir. Como o próprio Sebrae fala, né? Cada produto e negócio que abre, microempreendedor individual, primeiro e segundo ano está fadado a falir, porque não alia propósito, lucro e aí eu diria coragem. Coragem para seguir em frente e estudar as demandas de mercado. Para ti, Kátia, qual é o maior desafio no pós-COP? O maior desafio é que as pessoas compreendam que a COP veio como uma agenda internacional de compromissos de todos. Desde a comunidade indígena, que está aqui na Amazônia mais isolada, até o grande industrial que está, podemos dizer assim, lá na Suíça, produzindo seu chocolate com o cacau aqui da Amazônia. Então, esse é o maior desafio, que todos possam entender a sua participação, o seu compromisso, a sua responsabilidade dentro desse cenário da governança climática. A gente está falando de COP, né, Comissão das Partes, que discute clima, discute negócio, discute lucro, mas também discute a vida das pessoas. Então, hoje nós já sofremos na pele a consequência dos desastres climáticos, dos tornados, e que a tendência com o aumento, né, de 1,5 grau a cada ano. A gente sabe que a tendência é piorar, que ninguém tem controle sobre o clima, né? Então, uma das questões, podemos dizer assim, dos elos, dos recursos naturais que ninguém tem controle é o clima. Então, quando se mexe num fator climático, você descontrola toda uma dinâmica atmosférica que coloca em risco a vida das pessoas. Negócios estão sendo prejudicados, agricultura prejudicada, vida de pessoas estão sendo ceifadas. Então, o compromisso é de todos, não é só de governo, de empresa, é de todo mundo. Para fechar, Kátia, olha, essa aqui tu até me perdoa, que foi a Angelina que mandou. Passada aí os 18 anos de experiência, qual é a diferença da Kátia de ontem para a Kátia de hoje, pelo olhar da Kátia? Bom, meu olhar hoje é um olhar de uma pessoa pé no chão, com objetivos, propósito, metas e, podemos dizer assim, transformações claras
de como que hoje as coisas acontecem e como que eu posso hoje interferir nesse processo para que alguns cenários possam mudar. Por exemplo, eu posso colaborar com comunidades que não têm acesso à informação para que elas possam transformar a sua realidade. Um exemplo, né? E que antigamente, talvez, as pessoas entendiam isso não é meu papel, né? Mas eu acredito que sim. Se eu tenho um compromisso, né? Se eu sou formadora de opinião, se eu sou uma consultora da área, eu acredito que é o meu compromisso dentro desse cenário aí de trazer desenvolvimento, né? Ou seja, trazer uma proposta para que as pessoas possam entender que o cenário do mundo hoje que nós vivemos, o mundo global, é um cenário de transformação, de pessoas que se levantam e fazem as ações acontecerem. Então, hoje eu sou uma pessoa que faz acontecer. Já estudei, já me qualifiquei, estou ainda buscando, né? Mas eu sou uma pessoa que faz acontecer as coisas e as transformações que a sociedade ainda precisa. E muito ainda. Perfeito. Kátia, muito Obrigada. obrigado pela tua vinda aqui. Um prazer Obrigada. conversar contigo e entender mais um pouco também sobre esse pós-cop. Quem tiver interessado, tem algum canal que possa conhecer um pouco do teu trabalho, da tua pesquisa? Olha, o meu trabalho, na verdade, como nós somos consultores de governos e que muitas vezes nós não podemos divulgar, né? Nós assinamos termos de compromisso, de sigilo. Nem pesquisa científica? Pesquisa científica, eu tenho a minha plataforma, o meu currículo Lattes, né? É só pesquisar Kátia Garcês. Eu tenho meu LinkedIn, que também é @Kátia Garcês, vocês podem pesquisar. Tenho página no Facebook com o mesmo nome, Kátia Garcês. E tenho no Instagram, Kátia Garcês também, que vocês podem conhecer um pouco da trajetória, das pesquisas, das ações. Mas o grande trabalho por trás, nós não podemos divulgar. É sigiloso. Sigiloso por questões de segurança, outros por questões de Estado, né? Que nós assinamos documentos e muitas vezes não podemos divulgar. Mas a pesquisa em si, ela está publicada, muitos artigos, muitos capítulos de livros. Podem acessar nos meus documentos a página Lattes, né? Kátia Garcês ou Kátia Fernanda Garcês Monteiro, que vocês encontram e podem me acionar caso precisem de alguma orientação ou contratação de consultoria, a gente está à disposição. Perfeito. Olha só, o nosso bate-papo hoje foi com a consultora e professora Kátia Garcês, que veio falar com a gente sobre o legado da COP30, os negócios de impacto e a Amazônia como fronteira sustentável. Esse bate-papo, é claro, vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube TV Alepa Pará para você ver e rever a hora que quiser. Eu agradeço demais a Kátia e a gente vai fazer uma breve pausinha agora porque já já a gente volta. Enquanto isso, você fica com música ao som de Vanderlei Andrade com A Conquista. Não sai daí. Agora vai! Depois vim de mansinho querendo agradar, falando para